Agora são 7h20 em Manaus. Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. E a gente já começa com as informações dessa sexta-feira. Bolsonaro tem evolução clínica satisfatória, mas mesmo assim, o presidente não tem previsão de alta. E ainda, vacinação contra a Covid-19 é retomada em Manaus e Prefeitura faz ampliação para público com 19 anos de idade. E mais, 3 municípios do estado do Amazonas recebem mutirão de vacinação neste fim de semana. Em Manaus, Polícia Civil realiza prisões em operação de combate a crimes de violência contra crianças e adolescentes. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema, e Ivanildo Pereira vai trazer as novidades para este fim de semana para todos nós. Após ataques do presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, conselheira Yara Lins afirma que parlamentar tenta intimidá-la. Vamos discutir sobre isso na coluna O Poder de hoje. Você também fica bem informado sobre as ocorrências policiais e o trânsito ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h21 na capital amazonense. Agora nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa aqui pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: Congresso triplica o fundo eleitoral, que vai a 5,7 bilhões de reais. Mudança foi feita no orçamento de 2022. PSL e PT devem ter 600 milhões de reais cada. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal, chuvas matam pelo menos 69 na Europa. Casas parcialmente destruídas por inundação em uma cidade na Alemanha, país mais atingido pelas fortes chuvas de verão na Europa, com 58 mortos. A Bélgica tinha registro de 11 mortes ontem. A mais intensa chuva em um século desencadeou apelos para que se acelerem as ações contra as mudanças climáticas. E também Haiti prende chefe de segurança de presidente assassinado. O chefe da segurança do Palácio Presidencial do Haiti, Dimitri Herard, foi preso ontem. Ele esteve 6 vezes este ano na Colômbia, de onde é a maior parte dos executores do presidente Jovenel Moisés, morto na semana passada. São alguns dos destaques aqui na capa do jornal Estadão. E agora a gente vai para os destaques do jornal Folha de São Paulo. A gente já começa falando sobre as eleições de 2022. Congresso aprova fundo de 5,7 bilhões para pleito de 2022. Montante é quase o triplo do destinado em 2020. Economia vê valor altíssimo. Em plena pandemia, o Congresso aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, com previsão de elevar os recursos destinados à campanha eleitoral para 5,7 bilhões de reais. E ainda, Bolsonaro faz tratamento para evitar cirurgia. Embora o presidente tenha praticamente descartado ontem nova cirurgia e sinalizado chance de alta hoje, cirurgiões dizem que as próximas 48 horas ainda inspiram cuidados ao presidente da República.
E ainda, vendedor relata negociação paralela de doses com saúde. E mais um do destaque aqui no jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira é sobre Dória ter pegado Covid pela segunda vez e afirmar estar bem. E ainda, premier haitiano é suspeito de mandar matar presidente. Esses são um dos destaques do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira. Agora são 7h25 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Eu sempre peço, se for aqui de Manaus, coloca aí o nome do bairro de onde você nos acompanha. Se for de algum município do interior do estado, cita o nome do seu município. A gente sabe que muitos internautas também acompanham a programação do site imediato de outras cidades e capitais brasileiras e até mesmo de outros países. A gente segue aqui com os destaques dos principais jornais do país. Agora vamos conferir os destaques do jornal Estado de Minas, que traz como manchete principal: Congresso infla verba para partidos em 2022. Fundo para financiar campanhas será 3 vezes maior que os 2 bilhões de reais de 2018 e de 2020. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para 2022, aprovado ontem por deputados federais e senadores, ampliou para 5,7 bilhões os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, montante que paga as campanhas dos partidos. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Estado de Minas: internado, Bolsonaro ataca a CPI. O presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para comentar a atuação da CPI da Covid e criticar a cúpula da comissão no Senado. Abre aspas, no circo da CPI, Renan, Omar e Saltitante estão mais para 3 otários que 3 patetas, escreveu. Bolsonaro segue internado em São Paulo com obstrução intestinal. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Estado de Minas: em alerta, Reino Unido tem alta repentina de infecções. E ainda saída de Trump, cúpula militar dos Estados Unidos tinha plano contra golpe. Rabesh. A gente continua falando aí, porém agora destaques aí do jornal O Globo desta sexta-feira. A gente continua levando informações para você dessa sexta aí. E mais uma vez, as eleições 2022 aí em destaque agora no jornal O Globo. Congresso triplica fundo de partidos para eleições de 2022. Apesar de campanhas mais baratas, serão repassados 5,7 bilhões em 2022. Mesmo com as campanhas mais baratas nos últimos anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada ontem no Congresso, prevê aí este valor para o fundo eleitoral em 2022. E ainda, o Ministério Público do Governo corta benefícios trabalhistas para gerar vagas. E mais um destaque aqui do jornal o Globo: presidente tem evolução satisfatória e retira sonda. Sonda nasogástrica retirada aí do presidente Jair Bolsonaro fará com que ele terá alimentação líquida a partir de hoje. E ainda, militares agiram contra possível golpe de Trump. Os chefes das Forças Armadas dos Estados Unidos se prepararam para pedir demissão contra o caso aí e ao presidente Donald Trump. Esses foram um dos destaques do jornal Globo de sexta-feira, viu? 7h28 em Manaus. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: Congresso ignora pandemia e triplica verba para eleições. No meio de uma tragédia sem precedentes que já tirou a vida de quase 540 mil brasileiros, quebrou empresas, fechou empregos e empurrou milhões para a miséria e a fome, deputados e senadores
protagonizaram ontem um escândalo. Eles aproveitaram a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2022, para legislar em causa própria e aprovaram o aumento de recursos do fundo eleitoral, que foi de 1,8 bilhão de reais em 2018 para 5,7 bilhões de reais no ano que vem. Ou seja, vão meter a mão no saldo, no suado. É dinheiro que sai como imposto do bolso de cada um dos brasileiros para gastar na campanha em que a maior parte deles disputará um novo mandato. E também aqui entre os destaques na capa do jornal O Correio Brasiliense, uma pessoa é morta a cada 10 minutos no país. Nem mesmo a pandemia conteve o vírus da violência no Brasil. Neste ano, nada menos que 50.033 pessoas foram assassinadas, 48,8% a mais que em 2019. Dados divulgados ontem interrompem sequência de 2 anos de queda nos registros de homicídio no país. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense, uma nova cirurgia, diz Bolsonaro, está bastante afastada. Até a noite de ontem, o estado de saúde do presidente evoluía bem, mas não havia previsão de alta. Médico afirma que, a princípio, nova operação está descartada. São alguns dos destaques do jornal Correio Brasiliense. E agora a gente continua, porém, com o Jornal Extra. Desta sexta-feira a gente vai falar aí dos destaques, começando aqui falando sobre violência, né? O Brasil teve uma denúncia de agressão à mulher por minuto em 2020. O levantamento também mostra que o país registrou cerca de mais de 60 mil casos de estupro, sendo 61% com menores de 13 anos de idade. E ainda, entenda como será a mudança no WhatsApp para o computador. Versão web do aplicativo de mensagens sofre alteração para poder ser utilizado mesmo com o celular desligado ou sem internet. Mais um destaque aqui do Jornal Extra dessa sexta-feira: Bolsonaro tem melhoras, mas segue internado. E ainda, Fla jogará em Brasília com torcida. A Conmebol confirmou que a partida na volta do Flamengo pela Libertadores será no estádio Mané Garrincha. A decisão foi tomada após o governo do Distrito Federal liberar até 25% da capacidade do estádio. Cerca de 17.500 pessoas poderão acompanhar o jogo do Flamengo aí pela Libertadores no estádio de Brasília, né? No estádio de Brasília, Mané Garrincha. Para Brasília, para ter o público cheio aí nas arquibancadas. O governo do Distrito Federal publicou autorizando aí e possivelmente o estádio receberá uma porcentagem de mais aí de 17 mil pessoas. Esses foram um dos destaques do Jornal Extra dessa sexta-feira. O tempo hoje. A previsão de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. Agora são 7h33 em Manaus. Vamos com a primeira participação da repórter Edila Chaves, que vai trazer informações para a gente sobre o trânsito aqui em Manaus. Bom dia, Edila. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão acompanhando a transmissão da rádio do imediato. Olha, nesse momento a nossa equipe está na Altais Mirim. O trânsito tá bom, viu? Acho que sextou, todo mundo está tranquilo, na empolgação do fim de semana, então tudo tranquilo. Na Avenida Curpati Tapajós, fluindo também. Já temos ali também a liberação da rua no centro de Manaus, né? Conforme as águas do Rio Negro vão baixando, as ruas vão começando a serem liberadas para o tráfego também para o tráfego dos carros, né? Então, a cidade de Manaus até o presente momento tranquila. Nossa equipe está seguindo
já para mais informações para vocês, em 2 operações que estão acontecendo da Polícia Civil, sendo que uma a nível nacional, né, através da Secretaria de Segurança, e depois traremos mais detalhes sobre as 2 operações, uma da DEPCA e uma da DHS. Essa operação da DEPCA, Edila, o objetivo é combater crimes de violência contra crianças e adolescentes. Aí depois você vai trazer todos os detalhes, né? Isso, daqui a pouco, já no quadro de polícia, tentarei trazer mais detalhes para todos que acompanham, mas também teremos uma coletiva por volta das 11 horas. Está certo, Edila. Obrigado pelas suas primeiras informações. 7h35 em Manaus. Trânsito. Agora vamos falar sobre a Covid-19. O Brasil registrou 1.552 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nessa quinta-feira 539.050 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.244, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. É o 19º dia seguido de queda nesse comparativo. O Amazonas confirmou mais 8 mortes por Covid-19 nessa quinta-feira, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. O número de vidas perdidas desde o começo da pandemia chegou a 13.413. O estado também registrou 616 novos casos de Covid, totalizando 409.783 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Destaco para você que o Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. Vamos atualizar agora a vacinação no país contra a Covid. A população brasileira que está totalmente imunizada contra a doença, ou seja, que tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a doença, já passa de 15%. São 32.619.342 pessoas imunizadas com as 2 doses ou com a dose única da Janssen. Os que tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 chegaram a 87.060.421 pessoas, que corresponde a 41,11% da população. De ontem para hoje, mais de 1.200.000 doses foram aplicadas em todo o país. Notícia boa! A vacinação da primeira dose contra a Covid é retomada hoje. Jovens a partir de 19 anos de idade já podem se vacinar contra a Covid-19 aqui em Manaus. A partir de hoje, a aplicação da primeira dose do imunizante também será retomada, nesta sexta-feira, para os grupos remanescentes. A vacinação começa às 9 horas em 18 locais de imunização, incluindo 8 pontos estratégicos, 10 unidades básicas de saúde e escolas da rede pública. A retomada foi anunciada pelo prefeito Davi Almeida na tarde desta quinta-feira. De acordo com ele, o município recebeu mais de 50.000 doses do imunizante AstraZeneca, entregues pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 estava suspensa desde sábado. Nesta semana, o procedimento não foi retomado por conta do esgotamento do estoque. A gente está falando aqui de Manaus. Desde lá, a campanha estava atendendo apenas o público para a aplicação da segunda dose. Para se vacinar, os jovens devem buscar os pontos levando RG, CPF, comprovante de residência original e cópia. Mesmo não sendo obrigatório, a Censo orienta que o usuário faça previamente cadastro na plataforma Imuniza Manaus para agilizar o atendimento nos pontos de vacinação.
No interior, amanhã acontece os 3 mutirões simultâneos de vacinação contra a Covid-19 nos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea. Com mais essas ações, chegará a 14 edições de mobilizações da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefeituras municipais. Como já havíamos informado ontem, aqui no Jornal da Cidade, os mutirões são realizados conforme novas remessas de imunizantes enviadas ao Amazonas pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde. O governo do estado envia aos municípios equipes de vacinadores e técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde para trabalhar em conjunto com servidores desses municípios do interior do estado que estão recebendo os mutirões de vacinação. E olha, eu destaco para você que em 11 edições de mutirão, mais de 231.553 pessoas já receberam a primeira dose, viu? Jornal da Cidade. Ainda falando de saúde, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas investiga o aumento de casos de malária causada por protozoário parasita em Carauari, no interior do Amazonas. No primeiro semestre deste ano foram registrados 402 casos da doença pela espécie no município. Já nos primeiros 6 meses de 2020, o quantitativo de casos de malária por esse tipo de protozoário eram de 29 casos. O novo parasita pode causar a forma mais severa e perigosa da malária, com os índices mais altos de complicações e mortalidade, quando comparado com o protozoário que está presente na maioria dos casos de malária no estado. 3 técnicos do Departamento de Vigilância Ambiental e do Laboratório Central de Saúde Pública estiveram em Carauari no período de 5 a 14 de julho para investigar as causas do aumento da presença do Plasmodium falciparum, avaliando eixos do programa de combate à malária no âmbito municipal, que inclui o diagnóstico e tratamento, controle vetorial, educação em saúde e sistema de informação. Até junho deste ano, os municípios que mais registraram casos de malária foram São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Manaus, Tapauá, Santa Isabel do Rio Negro, Carauari, Tefé, Guajará, Atalaia do Norte e Lábrea. Foi dada a largada para a soltura de peixes-boi, edição 2021, a primeira realizada desde o início da pandemia no Amazonas. A ação, que estava programada para abril de 2020, finalmente pôde ser confirmada para este ano, acompanhando a vazante do rio, o estado de saúde dos animais e a diminuição do número de casos de Covid-19. A ação é executada pelo projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, que tem o patrocínio da Petrobras e é realizada pela Associação Amigos do Peixe-Boi. Os animais ficam nos tanques do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. De acordo com a bióloga pesquisadora do Instituto e coordenadora do projeto, Vera da Silva, este é o momento ideal para fazer a soltura, que vai ser nos dias 20 a 23 de julho. Uma série de desafios precisaram ser superada para viabilizar a ação. A primeira foi em relação às restrições de circulação de pessoas impostas pelo novo coronavírus. A segunda foi a subida das águas em nível histórico. O lago de adaptação dos peixes-bois no semicativeiro foi inundado. No cativeiro do INPA, os animais são periodicamente medidos e pesados para acompanhar o crescimento, assim como suas condições físicas e de saúde geral. Para este ano está prevista a soltura de um total de 13 animais na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus, distante 223 quilômetros da capital Manaus. 5 deles receberão cintos transmissores para monitoramento da adaptação posterior, um equipamento de frequência VHF acoplado na cauda do animal
para avaliar o sucesso de adaptação dos animais às condições do ambiente natural. O programa de reintrodução de peixes-bois da Amazônia, criado em 2008, reabilita animais resgatados, em sua maioria filhotes. Eles vão crescendo e mudando de tanque até que estejam aptos para serem transferidos para o semicativeiro. Polícia. A gente volta a falar com a Edila Chaves, que traz informações agora sobre polícia. Ela faz um resumo das ocorrências da noite e madrugada e traz informações quentinhas sobre 2 operações policiais que estão sendo realizadas aqui em Manaus. Bom dia novamente, Edila. Alô? Oi, Edila, pode falar, já está na Oi, linha. bom dia, Thiago. É porque eu estou aqui ainda apurando os casos, né? Nós estamos na frente da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. 2 cumprimentos de mandados de prisão já foram executados, sendo eles um no Tarumã, um na Zona Oeste, né? E o outro no Aleixo, no bairro do Aleixo, né? Esses casos ainda nós estamos tentando trazer detalhes para saber quais seriam essas vítimas, né? Já que o caso são de homicídio. Agora, da DEPCA, é uma operação a nível nacional e tendo também, se nós temos ele através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, temos aqui policiais civis acompanhando, são 374 mandados de prisão em todo o país. Em Manaus foram 4, viu? Isso no caso da DEPCA. Essas operações todas vão ser apresentadas, né, através de coletiva. E aí, quem acompanha o site imediato vai ter mais detalhes sobre tais casos. Temos também um fato ocorrido em Municoré, né? Onde trata-se sobre o caso de uma balsa, gente. Olha, muita atenção. Tem gente que faz o uso ali do aparelho celular no momento que está abastecendo, gente com cigarro ainda próximo às bombas. Na verdade, esse caso de Municoré ainda está sendo apurado, inclusive a Marinha do Brasil emitiu nota onde alega que já está instaurado um inquérito administrativo para trazer detalhes sobre este acidente, né? Temos aqui em Manaus uma pessoa que teria sido vítima, né, dessa explosão, sendo que ainda não temos detalhes sobre o estado de saúde dessa vítima. Edila, eu não sei se você vai ter tempo, mas seria interessante uma... Eu não estou te entendendo, Thiago. Oi, Edila. Tá me ouvindo agora bem? Mais ou menos, mas fale aí. Pois é, eu não sei se você vai ter tempo, mas seria interessante a gente falar sobre a cobertura que você fez ontem em Manacapuru, né, sobre os casos de intoxicação alimentar envolvendo o Tucumã. Depois você falaria disso, aí a gente combina. Tá bom? Bom, a questão assim, do caso de Manacapuru, gente, é óbvio, todo mundo sabe, eu sou bastante amante desse fruto, então falei com o chefe, digo, não, quem tem que ir sou eu, que é para apurar este caso. Bom, até o presente momento, o que se tem é que seria apenas um pé de Tucumã que estaria sob suspeita de intoxicação. Mas, devido a essa questão de não terem tanta certeza, o fato tendo ocorrido na comunidade de Irajé, acho que é isso, que o nome é um pouco complicado e eu até me confundo, teriam outros pés de tucumãs, mas não estariam ali, não teriam sido colhidos esses frutos, somente deste pé, que até mesmo a questão do adubo foi recolhido e conduzido ao laboratório para serem feitas as análises. Foi questionado as 2 pessoas que teriam participado da colheita desse fruto sobre se teriam utilizado o tal famoso carbureto, né? Eles alegam que não utilizaram de nada, então com isso ainda estão sendo feitas análises para comprovação mesmo se teve ou não essa contaminação através do carbureto que foi realmente utilizado ou se seria o caso de algo alheio, né, que teria ocasionado essa contaminação. Sabe-se que são 38 pessoas. A criança, o menino Caio, de apenas 8 anos, que foi a óbito,
estão sendo feitas ainda, e foram feitos exames de necropsia até mesmo para saber se seria realmente a causa da morte por intoxicação, apesar de todos os sintomas também sendo apresentados por pai, estão sendo apresentados pela irmã de apenas 6 anos, que também fez o consumo do fruto, como seu pai e sua mãe. A maioria das pessoas, dessas 38 pessoas, em torno de 32 seriam da mesma família e teriam feito o consumo deste fruto, deste mesmo pé. Eles são moradores de Manacapuru, porém seus familiares seriam da comunidade. Aí, o resultado da análise, segundo o secretário municipal de Manacapuru, que atendeu a nossa equipe muito bem e nos prestou bastante esclarecimentos sobre o caso, será divulgada. Mas de antemão foi emitida uma nota pela Secretaria de Manacapuru para que as pessoas não fizessem o consumo do tucumã, sendo eles oriundos dessa comunidade, ou se não soubessem, né, de onde seria a sua originalidade. Essas são as informações que a nossa equipe colheu no município de Manacapuru, inclusive parabenizando o município que hoje está comemorando, está sendo feita a festa, né, aniversário do município de Manacapuru. Está certo, Edila, obrigado pelas suas informações mais uma vez. Polícia. 7h50. Atenção, trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em novembro. Vocês já podem sacar a partir de hoje a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 30 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código QR Code. O saque originalmente estava previsto para ocorrer em 10 de agosto, mas foi antecipado em cerca de 3 semanas por decisão da Caixa. Segundo o banco, a adaptação dos sistemas tecnológicos e dos beneficiários ao sistema de pagamento do auxílio emergencial permitiu o adiantamento do calendário. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Agora são 7h52 em Manaus. Vamos mudar agora de assunto e começar a falar sobre política. Segundo o boletim médico divulgado no início da noite pelo Hospital Vila Nova, o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou uma evolução clínica satisfatória, mas, no entanto, não há previsão de alta. No boletim médico consta que foi retirada a sonda nasogástrica e que os planejam o início da alimentação hoje. No final da tarde, o presidente usou as redes sociais para informar que não poderia realizar a live que faz todas as quintas-feiras. Ele publicou no seu Twitter que sua visita aqui na capital ficou adiada, assim como sua live. A primeira-dama Michele Bolsonaro está no hospital acompanhando o presidente. Bolsonaro também recebeu a visita do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Após ser atacada pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, senador Omar Aziz, a conselheira Yara Lins, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, afirmou que recebeu com indignação as tentativas de intimidação do parlamentar contra ela e sua família. A conselheira Yara Lins informou também que os ataques de Aziz são evidências de uma perseguição política vazia e sem fundamentos jurídicos. Vamos falar sobre isso agora na coluna O Poder com Bruno Mazieri. Opoder.com com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rabeste. Bom dia a você que nos acompanha aí nesta sexta-feira.
É mais uma polêmica envolvendo o senador Omar Aziz, Bruno. E agora, é isso mesmo, Thiago. Depois de estar envolvido em polêmica com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, agora a polêmica envolve a conselheira Yara Lins do Tribunal de Contas do Estado. Ela emitiu essa nota que vocês acabaram de comentar após o senador Omar Aziz, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, ter ingressado com uma notícia-crime contra ela na Polícia Federal, dizendo que ela praticava crime de nepotismo e tudo mais. E aí que, após essa notícia-crime ser amplamente divulgada, a conselheira Yara Lins se manifestou sobre o caso e disse mesmo, como você bem falou, que esses ataques do senador Omar Aziz, que foi assim que ela definiu, são evidências de uma perseguição política vazia e sem fundamentos jurídicos, e que esse ato dele tem o único objetivo de macular a imagem dela perante toda a sociedade e o povo do estado do Amazonas. Essa situação começou um pouquinho lá atrás, né? No depoimento do deputado Fausto Júnior, a CPI da Covid-19. Não foi isso mesmo, Thiago. Quando o deputado estadual, Fausto Júnior, participou da CPI da pandemia, que foi convocado e lá esteve, ele e o senador Omar tiveram uma série de desentendimentos. Inclusive, na oportunidade, o deputado Fausto falou que o Omar havia aí desviado 260 milhões da saúde, que por isso era investigado na Polícia Federal. Não só ele, mas como a sua esposa, a deputada Nesme Aziz e algumas pessoas de sua família. E isso causou uma verdadeira indignação no senador Omar Aziz, e na oportunidade ele chegou a fazer uma série de questionamentos com relação a terrenos que provavelmente ou possivelmente o deputado Fausto possui no Ifigênio Salles, e chegou a falar também sobre a mãe dele, que havia aprovado todas as contas do senador Omar quando ele foi governador do estado. E aí que surgiu essa polêmica e ele ingressou com essa notícia-crime contra a conselheira. A conselheira Yara disse também que as medidas judiciais estão sendo tomadas e, além da defesa e da honra, ela vai fazer a questão da fiscalização do mau uso do dinheiro público como conselheira. Então, segue aí essa polêmica. A gente vai aguardar nos próximos dias o desenrolar dessa polêmica envolvendo tanto o senador Omar Aziz quanto a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins. Agora, essas acusações, Bruno, inclusive de enriquecimento ilícito, teriam um fundamento para o senador fazer esse tipo de acusação? Olha, Thiago, a gente fazer um juízo de valor falando se havia fundamento ou não é muito delicado, né? De certo que o senador, no documento que a gente leu, tanto eu quanto você, ele faz umas ligações, né? Inclusive usa fotos de parentes, questão de boletim de cadastro imobiliário, enfim, ele faz como se fosse um dossiê, apresenta um dossiê para a Polícia Federal com o objetivo aí de mostrar uma série de possíveis ilegalidades cometidas pela conselheira Yara Lins. Então, a gente aguarda as investigações, vamos ver como é que a Polícia Federal vai se movimentar no que diz respeito a essa questão. Já houve decisão judicial, né, inclusive em favor da conselheira, né, recentemente. Bruno. Oi, Thiago, não te ouvi, desculpa. Não, eu disse, inclusive, já teve decisão judicial em favor da conselheira, né? O senador acabou aí perdendo na causa. O senador queria fazer a quebra de sigilo, isso, né? Da quebra de sigilo das contas da conselheira Yara, sigilo telefônico, bancário, enfim. E tanto dela quanto da família dela. E aí que a justiça deu o parecer em favor da conselheira e da família dela, para que não houvesse essa quebra de sigilo, né? Bruno, tem algum outro destaque aí que você gostaria de trazer aqui no Jornal da Cidade, na coluna O Poder de hoje? Olha, Thiago, então, a gente ano que vem tem eleições, né, e existe aí uma preocupação muito grande da população em regularizar questões de eleições que não compareceram para votar, ou então questões de título de eleitor. O presidente do Tribunal Regional do Amazonas, Eleitoral do Amazonas,
desembargador Wellington Araújo, publicou, né, uma portaria 357, que ampliou até o dia 31 de julho os trabalhos ainda em home office. Então, assim, se você está querendo saber se pode comparecer ao TRE, ainda não é o momento. Porém, ele salientou que todos os serviços do tribunal podem ser acessados pelo portal da Corte Eleitoral. Então, assim, se você tiver qualquer dúvida ou estava pensando em comparecer ao TRE para verificar a sua situação, ainda não é o momento. As atividades presenciais lá estão suspensas até o dia 31 de julho. Então, é sempre bom ficar atento com relação a isso. Está certo, Bruno. Obrigado pelas suas informações. Um bom final de semana para você. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rabesh. E até semana que vem, se Deus quiser. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Agora em Manaus, 8 horas da manhã, agora nós vamos trazer ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no valor de um enlatado muito famoso aqui na capital, que é a famosa conserva. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do quilo do produto é de R$ 8,90 na zona leste da cidade. Você confere aí na sua tela alguns preços, né, envolvendo esse produto aí. Você encontra no site Busca Preço da Cefaz e aí você confere todos os preços lá e é onde a zona da cidade tem o menor preço para você, não é, Thiago? É isso mesmo, olha só, a gente vê aí a partir de R$ 8,89 a conserva bovina desfiada. Aí a gente tem aqui nessa primeira página até R$ 9,90 a carne bovina ali em conserva. Aqui também a gente já vê o valor de R$ 11,20 a conserva bovina. E o preço máximo desse produto pode chegar a R$ 14,35 em vários pontos da cidade. A gente continua vendo aí os preços dos valores na tela. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site, viu? Cine 7. Com Ivanildo Pereira. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema com Ivanildo Pereira, não é isso mesmo, Rabesh? Exatamente. Ivanildo já está no ar aí com a gente? Oi, Rabesh, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ivanildo, tudo bom? Ótima sexta-feira. E aí, para você também. Quais os destaques para a gente nessa sexta-feira e para o final de semana aí que você tem? Bem, tivemos aí, como os cinemas já estão voltando à programação mais ou menos normal, certo? Então temos aí uma estreia nostálgica aí nas salas de Manaus, né? Que é a continuação daquele sucesso lá dos anos 90, o Space Jam. Não sei se vocês lembram do Space Jam com o Pernalonga e o Michael Jordan, né? Ele que já está fazendo 25 anos, né, esse ano. e passou muito na sessão da tarde, né? Então é um filme que, e no SBT também, eu acho, né? Então é um filme que tem uma questão nostálgica muito importante aqui para o público. E a continuação, no novo legado, está estreando agora, né? No cinema, você está passando. Isso. Agora é com o LeBron James, né? Que ele vai parar no mundo lá dos desenhos animados e ele conta todos os personagens da Warner Brothers. Eu estou lá de volta, o Pernalonga, o Patolino, o Taz, né? Lembro sim. O Pio. Lembro então, sim. E ele passeia pela história do estúdio, basicamente, né? Já viu o trailer. Parece ser uma opção legal aí para divertir as crianças e os adultos, né? Que já estavam, já embarcam nessa viagem nostálgica também. Inclusive, existiram até algumas especulações de que o astro não participaria desse novo filme, né? É um filme bem legal, o pessoal tá gostando muito, já tá nos cinemas, né, Ivanildo? Exato, já tá no cinema e em breve chega no HBO Max também, né? Acredito que mês que vem, para quem não quiser pegar a sessão no cinema, acredito que mês que vem ele já tá disponível no HBO Max. Entendi. E na Netflix pro final de semana, o que a gente tem aí?
Na Netflix, a sensação da semana é a conclusão, né, da trilogia Rua do Medo, né, aqueles filmes de terror também nostálgicos, né, que eles estão lançando ao longo do mês. Já lançaram a primeira parte, que se passava em 1994, a segunda, que se passava em 78, né, e agora chegou a terceira parte para completar a trilogia, que volta no tempo e mostra a origem lá da bruxa, da maldição que atormenta lá a cidade. Eu assisti já os 2 primeiros, né? Ainda não vi esse terceiro que estreou hoje. São divertidos, né? É aquele típico filme para você relaxar e pegar e assistir com a pipoca, né? É terror, mas não é muito assustador. Tem momentos de comédia para dar uma balanceada. E para quem assistiu filmes marcantes lá dos anos 90 e 80, né? Como Pânico, Sexta-feira 13, também acaba virando uma viagem nostálgica, né? Porque pega muito daqueles filmes, né? Demais. Então, se você curtiu o Pânico, se você curtiu Sexta-feira 13, quando você era novo, então é tranquilo assistir os filmes do Rua do Medo da Netflix, que são diversão garantida também. O pessoal tá postando bastante nos filmes de terror, né? Inclusive, eu tava procurando aqui um filme, eu tava vendo um filme, um clássico filme de terror. Eu pensei que esse não fosse o nome do filme, mas é o nome do filme mesmo, né, Ivanildo? Exato, é o título do filme, né, que escolheram. É uma estreia que a gente ainda não assistiu, né? Estreou, acho que ontem, lá no Netflix. Isso. Pelo trailer parece interessante, né? Eu acho que eu vou dar uma checada também, porque eu gosto de terror, eu me amarro nessa tipo de proposta, que eu vou assistir também. Eu tava vendo aqui que é um filme meio que violento, de suspense também, de várias pessoas viajando do sul da Itália e acabam sofrendo um acidente e de repente eles continuam tentando essa viagem, mas é meio que impossível. Outra coisa também que eu queria falar com você, Ivanildo, é a respeito da aposta da Netflix, que vai além de filmes e séries aí. Eles já estão com essa proposta para 2022, é isso? Games. Exato, né? Eles divulgaram essa notícia essa semana, né? Disponibilização de games na plataforma da Netflix. Ainda não sei como é que vai ser a viabilidade disso, né? Mas tudo que a Netflix apostou até hoje deu certo para eles, né? Quase tudo, né? Praticamente. Então, acho que vai ser mais uma alternativa aí para o entretenimento aí dos assinantes, né? Para quem quiser jogar pela Netflix, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Isso, eles já lançaram aí a proposta e agora a gente espera e vai ver no que dá, né? Bom, Ivanildo, Camila Henriques e Pamela Eurídice são as 2 novas representantes do Amazonas na Abrancine, é isso? Na Abrancine. Exato. A Abrancine é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? E eles fizeram uns 2 meses atrás uma seleção de novos membros, né? E 2 membros da equipe do Cine 7 entraram, né? Que foi a Pamela e a Camila, né? Parabéns para elas, né? Eu já dei parabéns aqui no grupo particular para elas, né? E elas conseguiram, né? É legal, né? Porque se juntam a Suzy, que também elas já estavam na Abracinha há alguns anos, então agora 3 amazonenses, profissionais amazonenses, né? 3 mulheres também participando, né, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Isso foi muito legal, uma notícia boa aí que tivemos na última semana. Muito legal mesmo ver o Amazonas tendo todo esse reconhecimento, né? Sim, com certeza. Ivanildo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui na coluna Cine 7 dessa sexta-feira. Um ótimo final de semana para você, viu? Para você também. Até mais. Cine 7. Com Ivanildo Pereira. Nesse momento... Jornal da Cidade. Só o que importa. 8h08 aqui na capital amazonense. Agora a gente vai ler alguns dos comentários das pessoas que estão participando conosco aqui pelo Facebook do site Imediato. Você que está acompanhando o Jornal da Cidade aí, comenta aqui na nossa live, diz de onde você está falando, a cidade, o estado. A gente sabe que o site Imediato é acompanhado por várias pessoas de fora do Brasil também. Isso é uma satisfação imensa. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente já começa mandando aí bom dia também aqui para Adriana de Freitas, Alonso Pereira, Serjão, mandando bom dia aqui pra gente, Marta Botelho, que tá falando aqui do preço da conserva que a gente acabou de falar. Para você que quer conferir mais preços, vai ali no site da Cefaz, busca o preço lá e você vai entender direitinho, viu? Marta Botelho, muito bom dia para você, o pessoal que tá acompanhando aqui a nossa programação. Mandar um abraço pro pessoal lá de Manacapuru, minha terra hoje, 89 anos,
comemorado aí o aniversário de Manacapuru, viu? E a gente continua aqui levando informações para você na manhã dessa sexta-feira, não é, Thiago? É isso mesmo, a gente traz uma informação agora que a segunda parcela do Auxílio Aluguel Cheia 2021 é liberada nesta sexta-feira 16. Mais 1.337 famílias atingidas pela cheia do Rio Negro vão receber a segunda parcela do Auxílio Aluguel Cheia 2021 da Prefeitura de Manaus nesta sexta-feira. São famílias inseridas nos lotes 3 e 4 e que receberam a primeira parcela do auxílio no dia 1º de julho. O quantitativo se soma a outras 2.122 famílias que já receberam as duas parcelas do benefício. Ao todo foram cadastradas 3.773 famílias em 15 bairros da capital amazonense e em comunidades rurais dos Rio Negro e Amazonas. Desse total, 3.459 famílias receberam o benefício e 314 ainda não foram contempladas por conta de divergência de informações ou problemas no CPF identificados pela Caixa Econômica Federal. Muito bacana essa informação aí, viu, Thiago? E agora a gente vai continuar falando sobre vacinação. O prefeito Davi Almeida está na linha conosco. Bom dia, prefeito. Sim, Davi Almeida. Bom dia, prefeito. Olá, bom dia a todos. Prefeito, que bom, hein? Felizes nessa manhã de sexta com o retorno da vacina, né? Isso mesmo, muito bom a vacinação sendo retomada aqui em Manaus e ampliada para o público com 19 anos de idade. Sim, a partir de 19 anos, toda a população está convidada, convocada para participar, para se dirigir aos nossos pontos de vacinação. Nós temos ali no site da Censa Manaus e da Prefeitura de Manaus os endereços onde nós estamos aguardando. Acabei de passar aqui na frente do Sambódromo, já com uma boa quantidade de pessoas lá esperando o início da vacinação. Nós estamos avançando, né, com relação a essa vacina, imunizar a cidade de Manaus, e certamente Manaus é a segunda cidade do Brasil, capital, que tem o maior número de pessoas vacinadas com relação à faixa etária. Nós temos 75% da nossa população já imunizada, número bastante substancial. Muito bom, excelente, né? Os jovens já aí, essa faixa etária agora, 19 anos, já sendo vacinado, e como o senhor falou, o senhor está acompanhando, né, essa retomada da vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus, com ampliação aí para o público com em 19 breve anos. Vamos avançar para os 18 anos. Pode 18 aguardar anos. Que nós temos novidade para os próximos dias. Hoje nós estamos abrindo para 19 anos, mas em breve nós vamos abrir para 18, vai ser a segunda capital do Brasil que vai estar vacinando com 18 anos. Em breve, muito provavelmente já na próxima semana. Prefeito, e foi ontem que Manaus recebeu mais doses de imunizantes contra a Covid-19 e foi possível fazer a retomada da vacinação, né? Sim, como foi ontem, nós já estamos... acabei de falar com o nosso PNI hoje pela manhã, e o PNI já fez a distribuição das doses para os nossos locais de vacinação. A partir das 9 horas, estamos aguardando a população para o início da vacinação. Por favor, ajude conosco aí com relação a essa divulgação, convidando a população a estar presente nos nossos pontos e receber a primeira dose, já garante um percentual bem significativo de imunização. Prefeito Davi Almeida, são vários pontos aí para a imunização das pessoas, né, na cidade, locais para atendimento. Tá bom. Sim. É que eu estou entrando aqui na feira e as pessoas estão me cumprimentando, aí está saindo algumas palavras aí no áudio de vocês. São vários pontos. Nós temos a Censa Manaus. A Censa Manaus tem ali no site da Censa Manaus, tem todos os endereços, e também no site da Prefeitura de Manaus tem os endereços que as pessoas podem acessar e se dirigir
aos pontos de vacinação. Pois é, antes de começar a falar com o senhor, antes de o senhor entrar conosco, eu estava falando sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio aluguel cheio 2021, liberado nesta sexta-feira. Prefeito, cada família recebeu 2 parcelas do benefício no valor de R$300? Sim, o auxílio cheia, né? Operação cheia, nós pagamos o auxílio aluguel de R$300, mais R$200 do auxílio enchente. Então, é um total de R$500 para as famílias atingidas pela enchente. Lembrando que nós estamos trabalhando, passamos pela maior enchente da história, a mais severa, todos com recursos da Prefeitura de Manaus, com relação também ao a própria Covid, não recebemos recursos de outras fontes, somente os recursos da Prefeitura, e ainda assim nós estamos transformando as dificuldades em oportunidades para a nossa cidade. Está certo. Hoje seria feita a entrega de 500 apartamentos na Zona Norte de Manaus, né? Mas, infelizmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não pôde vir, né, prefeito, por motivo aí da saúde, né? Investimento da Caixa Econômica Federal, do governo federal, infelizmente, problemas de saúde, o presidente não pôde comparecer no dia de hoje e estimo as melhoras do presidente, rogo a Deus pela recuperação do presidente e de todas as pessoas que estejam no hospital, no leito, que estejam recuperados e eu espero que no mais breve espaço de tempo possível o presidente possa retornar aqui e fazer a entrega desses apartamentos. Está certo, prefeito. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade, do site Imediato. Um excelente fim de semana aí para o senhor. Obrigado, uma boa audiência para vocês, um bom dia. Deus abençoe a Rádio Cidade. Abraço. Jornal da Cidade. 8h16 em Manaus. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que é o primeiro app a aparecer, o da nossa rádio. Essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem o programa Imediato e o Povo, com Edila Chaves. E às 16 horas, 4 horas da tarde, tem Manaus 190, o primeiro programa policial da internet, na apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Rabeste Mayan e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigada pela sua audiência, um ótimo dia, um ótimo final de semana e nós nos encontramos na segunda-feira a partir das 7 horas da manhã. Até lá! Até lá!